Olá, queridos irmãos, amigos do altar de oração da família. Estamos na terceira semana deste mês de agosto, falando sobre um assunto muito oportuno até nesse tempo de tantos conflitos, de relacionamento, né? E o tema é comunicação. Estamos para isso utilizando o texto do capítulo 6 e versículo 2 da Epístola aos Gálatas, onde Paulo fala com muita felicidade e de uma maneira sutil acerca da comunicação, quando diz: levai as cargas dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Tá? Já foi explicado e é fácil da gente entender que Paulo está falando da relação interpessoal, do convívio, da comunicação. E na semana passada nós falamos que para que a comunicação possa ser viabilizada, nós temos que ter a mesma linguagem. Aí falamos de alguns componentes da linguagem que pode ajudar a nossa linguagem, a empatia, a simpatia, o rapport, a afinidade, né? E hoje eu quero ainda falar de algo que, porque ao contrário, ele pode prejudicar a comunicação e tem prejudicado a comunicação. São coisas que nós não prestamos atenção. E uma delas é o temperamento. Talvez o temperamento possa nos atrapalhar e prejudicar a nossa comunicação. E temos uma dificuldade enorme de sair, deixar a nossa zona de conforto e dar uma mudada no ímpeto do nosso temperamento. Porque existem 4 tradicionais temperamentos. Tradicionalmente conhecemos 4 temperamentos: o temperamento sanguíneo, o temperamento colérico, melancólico e o temperamento fleumático. Embora na atualidade tenha se levantado, descoberto, já foi consagrado pela ciência também, um 5º temperamento, que é semelhante ao de Jesus, que é o temperamento supina. Então, o que a gente percebe é que cada temperamento tem características peculiares, tem lado positivo, tem lado negativo. Eu queria comentar 2 temperamentos que a gente precisa pensar sobre isso. Nós temos pessoas que têm um temperamento sanguíneo. No outro temos pessoas que têm temperamento fleumático. Qual a característica do sanguíneo? O sanguíneo, ele é agitado, né? Ele chegando. Uma pessoa com temperamento sanguíneo, às vezes até é aparentemente precipitado. Fala um pouco mais, fala alto, é comunicativo e às vezes se precipita, toma atitudes que poderia ser mais dosada, com mais cautela, mas vai tomando atitude, mas são características que a gente precisa saber conviver com ela. Agora tem aqueles que têm um temperamento fleumático. O temperamento fleumático é mais calmo. Uma pessoa com temperamento, entre nós, com um temperamento sanguíneo, é uma pessoa que precisa, de nossa parte, ser compreendida. Nós precisamos relevar essas pessoas, perdoar, porque é preciso que tenha pessoas com temperamento sanguíneo. Existem atividades, existem coisas na vida que uma pessoa muito calminha, comedida e que espera e avalia muito para resolver, poderá não resolver e trazer prejuízo. Agora o sanguíneo, ele chegando, vai tomando atitude, e essas pessoas são necessárias, porém elas têm uma facilidade enorme, um sanguíneo, de gerar conflito, de gerar confusão no lugar onde convive. Agora uma pessoa com temperamento fleumático são aquelas pessoas mais calmas, são pacientes, ouvem. O sanguíneo, ele começa a falar e não se interessa muito, em geral, pelo que o interlocutor vai falar. Ele fala, dá o seu recado e pronto, e depois não tem paciência de ouvir. É diferente do fleumático, que em geral não fala e tem paciência de ouvir. É paciente, introvertido, em geral analítico, cauteloso, perdoador. As pessoas gostam de ficar, em geral, com uma pessoa que tem um temperamento assim. Mas o sanguíneo, em geral, ele não tem paciência, é extrovertido e não faz questão de ouvir o que os outros têm a falar. É aí que precisamos controlar a nossa postura de perdoar e relevar para ajudar a nossa comunicação. Permita-me orar por você, para que o Espírito de Deus traga ao nosso coração a capacidade de saber aceitar e perdoar um ao outro, para que a comunicação continue e ajude a nossa relação interpessoal. É momento de oração. Vamos fechar os nossos olhos. Aguenta firme, não desista.
Pai. Em nome de Jesus, nós temos meditado na Tua Palavra durante este mês, nos levando a refletir sobre a necessidade de uma melhor comunicação, já que somos na Terra os únicos seres que Tu nos deu a condição, a sabedoria e essa ferramenta tão importante da fala, da linguagem verbal para nos comunicar. Ensina-nos, Senhor, a também ser pacientes e perdoadores diante daqueles que têm um temperamento, porventura, diferente do nosso, para que o convívio seja abençoado por Ti. Em nome de Jesus.